a Deus. Então, a palavra lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 1 ao 6, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, anotassem, tá? Amém? A quem eu tenho. Amém, gente? Vamos lá, capítulo 17, versículo 1 ao 6. Seja bem-vinda, Cristiane. Vamos lá. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Si e andou de um lugar para outro. Por fim, acompanharam em Refidi, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez, o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar-nos de sede a todos nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo. Leve a sua vara. Repita comigo: sua vara. Repita aí onde vocês estão: sua vara. Aquela que você usou para bater nas águas do Nilo. E chamem alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. E eu me colocarei diante de você. Sobre a rocha, no Monte Sinai. Bata na rocha, e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme foi ordenado. Amém? Nós estamos no momento em que aí o povo de Israel tinha saído, estava entrando no Egito, estava saindo do deserto, entrando no Egito, né? E começaram a murmurar por falta d'água. E a palavra de Deus, ela é bem clara quando Moisés disse: vocês, né, ainda não entenderam quem é conosco, né? Por que vocês põem o Senhor à prova? Por que vocês estão duvidando do Senhor, né? Por que vocês estão duvidando do Senhor? E aí, gente, geralmente, quem tem a certeza de que Deus é conosco, nunca duvida do Senhor, né? Então, meus amados, Deus pediu para que Moisés pegasse uma vara, a vara que abriu o Mar Vermelho, a vara em que fez sinais e prodígios para Faraó, né? A vara que se tornou uma serpente e voltou a se tornar vara. Então, aquela vara, a vara era um instrumento, né, que Moisés usava para fazer milagres. A vara é um instrumento que Moisés usava para que Deus manifestasse a glória dele. E a Bíblia diz que nós somos como vara, como vaso de barro. E que se nós formos obedientes, nós faríamos prodígios e maravilhas. Vamos lá em Esdras, capítulo 8, versículo 28, diz assim: a palavra nos diz que somos oferta de sacrifício vivo a Deus. E disse-lhe: vós sois santos ao Senhor, e seus santos estes utensílios, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Amados, não são as coisas que nós carregamos que são santas. Não era a vara que Moisés carregava que era santa, mas ele era o proprietário da vara. Hoje nós habitamos, Deus habita em nós e nós habitamos em Cristo. Com ele. Então, nós somos essa vara, nós não precisamos de um instrumento fixo, uma vassoura, um paninho ungido, uma água ungida, não.
Nós somos os santos do Senhor, a qual Deus quer como oferta viva a Ele. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Gente, nós somos a própria vara. Nós somos o próprio instrumento. Nós somos a oferta agradável a Deus. Muitas vezes, muitas pessoas querem ter coisas para mostrar que tem Deus. Quer ter talento, quer ter dons. Amados, você é oferta viva ao Senhor. O Deus conosco já é contigo. O Deus conosco já se faz em você. O Deus conosco já é em você. A glória dele já habita em você. Assim como Deus usou Moisés e sua vara, irmãos, Deus quer nos usar para a glória dele. Moisés, no momento, se a gente for ler versículo 5, nós podemos ver que Deus disse que a vara era de Moisés. Se a gente for ler no versículo 9, gente, se eu vou ler aqui o versículo 9. Moisés ordenou a Josué, escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã eu ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. No versículo 5, Deus diz que a vara era de Moisés. No versículo 9, Moisés diz que a vara era de Deus. O que é que a gente tem que aprender com isso? Ambos os versículos era a mesma vara. Só que em um Deus chamou vara de Moisés, no outro Moisés chamou vara de Deus. Pastor, as duas afirmações estão corretas? As duas afirmações estão corretas. Porque Deus, quando diz que a vara é de Moisés, é porque Deus deu a ele essa vara para que a glória fosse manifesta. A mesma coisa hoje, Deus nos deu o Espírito Santo para que nós nos tornássemos vara para a glória dele, oferta para a glória dele. Então, gente, Deus, toda vida que Deus tiver uma oportunidade de honrar a fé que ele nos deu, a fé, a nossa vida de obediência, pela nossa intimidade com ele, toda vida que Deus tiver a oportunidade de honrar, ele vai fazer. Deus sempre honra seus guerreiros. Deus sempre vai honrar aquele que é oferta agradável a ele. Deus sempre vai honrar a vara escolhida. Deus sempre vai honrar o vaso escolhido. Sabe por quê? Porque quando ele honra a nós, ele não está honrando a nós, ele está honrando o que está dentro de nós, que é o Espírito dele. O Espírito dele. É o nome dele que é glorificado. Deus disse que a vara era de Moisés, e Moisés disse que a vara era de Deus. Ou seja, a vara realmente era só um instrumento, porque e que estava na vara era a glória de Deus, porque estava sobre Moisés a glória de Deus. A presença de Deus, o Deus conosco, estava sobre Moisés. Então, amados, essas duas afirmações eram corretas. Preste atenção, eu não estou aqui dizendo que nós devemos idolatrar ninguém. Eu estou aqui dizendo que se você se permitir ser vaso escolhido, se você se permitir ser canal de Deus, se você se permitir ser vara de Deus, se você se permitir ser oferta agradável a Deus, ele no dia e no momento certo, ele vai te usar, e não só te usar, ele vai te honrar. Com certeza você será uma oferta agradável a Deus.
Moisés chama a vara de Deus e assim ele honra a Deus. Por quê? Porque ele sabe que é Deus quem faz. Porque irmãos, aqueles que sabem que Deus faz, dá a glória a ele. Isso. Aquele que sabe que Deus faz, dá a glória a ele. Amém? Então, Moisés, ele guardava zelosamente tudo que Deus dizia, irmãos. Ele era obediente. Se a gente lê o último, ele diz que ele fez conforme foi instruído. Ele era muito obediente. Por isso que a presença de Deus era com ele. Por isso que o Deus conosco era com ele. Você quer que Deus seja com você, meu amado? Você quer que Deus derrame o máximo da presença dele em você? Eu pergunto agora a você, quanto você está disposto a obedecer? Quanto você está disposto a guardar zelosamente as ordens de Deus? A palavra de Deus. Porque, meus irmãos, Deus nos permitirá levar o máximo da presença dele quando estamos dispostos a guardar essa presença. Moisés, ele estava disposto. O tempo todo ele... Gente, se fosse outro homem, meu Deus. O povo era ruim, o povo reclamava, o povo murmurava, o povo magoava ele, o povo se levantava contra ele, o povo se rebelou contra ele, e ele clamava pelo povo. Ele se colocava na brecha pelo povo. Então, amados, ele era muito obediente. Ele era muito guardador e zelador da palavra do Senhor. Então, quando nós somos guardadores e zeladores, somos vasos que oferta a Deus uma oferta agradável, cada vez que nós ofertamos, mais Deus vai derramar. Isso. Deus vai derramar. Deus não vai levar você ao máximo da presença dele, ao máximo da presença dele. Deus não vai levar você se você não estiver disposto a guardar. Coloca aí. Não posso levar o máximo da presença do Senhor se eu não estou disposto a guardar. Você tem que estar disposto a guardar. Pode comentar, pastor Daniel. Nada, pastor. É tão bom que a gente só fica querendo receber, mas isso é muito verdade, né? A gente acredita que essa obediência de Moisés foi o que levou ele a chegar nesse lugar, né? Porque as pessoas sempre querem avançar. As pessoas, elas sempre querem ir, as pessoas sempre querem o melhor de Deus, mas muitas das vezes as pessoas, como a senhora disse, não estão dispostas a viver uma vida, porque não é, a gente tem aprendido que não é um momento, é uma vida de obediência. E essa vida, muitas das vezes, a nossa obediência não é para ganhar. Muitas das vezes ali é para perder, porque a gente entende que a vontade de Deus ela é sempre melhor do que a nossa. Então, a gente precisa viver essa vida intensa, ouvindo a voz do Senhor e obedecendo, porque, como a senhora sempre ministrou e a gente aprendeu, é essa obediência à palavra de Deus que vai nos levar aos lugares altos, aos lugares extraordinários. Aleluia, Deus. Verdade. É isso aí. É isso mesmo que você disse. A gente não tem ideia, pastor, do que está disponível para nós. Não temos ideia. Olha, Moisés, ele não nasceu na água e no Espírito de Deus. A presença de Deus era com ele, mas ele carregou uma medida da presença. Hoje nós nascemos da água e do Espírito. Nós temos uma aliança maior. O sangue de Jesus nos dá acesso às coisas maiores, às coisas grandiosas. Né? O Espírito Santo nos leva a ter o acesso ao sangue do Cordeiro, que nos faz experimentar coisas maiores que Moisés experimentou. Mas nós não estamos dispostos a viver esse maior.
Nós temos que entender que nós somos oferta para Deus. Nós somos oferta para Deus. Se a presença de Deus é conosco, se Deus é conosco, nós temos que ser oferta agradável a Deus. E lá em 2 Coríntios 3 diz assim, 2 Coríntios 3, versículo 7 diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, né? O ministério da morte, no tempo da lei, que era gravado em letras de pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual essa glória era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito, esse que nós estamos vivendo, que não é transitório? Como será? Porque se o ministério da condenação, lá no tempo de Moisés, foi glorioso, muito mais será a glória no tempo do ministério da justiça de hoje. Meu Deus! Meu Deus! Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece tendo. Pois tal esperança nós temos que usar de muita ousadia no falar. Então, meus amados, é para uma glória maior, é para uma oferta maior. Se naquele tempo Moisés ofertou o que ofertou a Deus, com sacrifício de sua vida, com sacrifício em obediência, com sacrifício de cordeiro, de animal de cordeiro, e hoje que nós estamos na nova aliança, e hoje que nós estamos numa glória que excede mais do que todo entendimento. Meu Deus, meu Deus. Sabe, eu tenho uma frase de Billy Graham que ele diz assim: quando dizemos o que o Pai está dizendo, fazemos que o céu afete aqueles que ouvem. Aleluia. Se nós não formos oferta agradável a Deus, se nós não estivermos liberando o que o céu está dizendo, nunca afetaremos a humanidade com o céu que há em nós. Deus. Se nós não entendermos isso, que nós temos que liberar o que o Pai está dizendo, que nós somos como oferta para o outro. Nós somos como oferta agradável, não só para Deus, mas oferta agradável ao outro. Que se a gente não aprender a servir ao outro por causa do reino, nunca esse reino vai ser manifestado àqueles que não ouvem. Deus. Moisés não entrou na terra prometida, querido, porque a natureza dele, em certo momento da caminhada com o povo, a natureza dele, a natureza natural dele, fez ele desobedecer uma ordem de Deus. No segundo pedido que Moisés fez para Deus dar água, que não foi esse que eu falei, Deus pediu para Moisés falar a rocha, não mais bater. E Moisés não falou, ele bateu, e aquela rocha significava Jesus. E aí, por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida, porque ele estava irado com o povo, e a sua natureza, né? Por isso que a palavra de Deus diz: não ireis para não pecar. Você pode até chegar a irar, mas não dá lugar a ela, para que ela fique no seu coração. Amém? Amém. Isso que a senhora está falando é muito forte, porque eu acredito que a gente precisa ser obediente a Deus nesse nível. O que Deus tem ministrado muito no meu coração, aqui na minha casa, é a respeito que chegou a hora da igreja, né? Chegou a hora da igreja avançar. Hoje a gente vê as pessoas, os líderes religiosos, pastores, todo mundo falando em política, debatendo, brigando, e muitas das vezes esse confronto, essa briga, esse barulho nos impede de ouvir ao Senhor, e muitas das vezes a gente troca de obedecer a Deus para estar incluído, falando, e eu acredito que essa é a hora da igreja se levantar, essa é a igreja da hora da igreja obedecer, da igreja entrar em jejum, da igreja ser ministro do Senhor, daquilo que Deus ele tem falado, daquilo que Deus ele tem revelado, porque
Nós precisamos entender que é como se nós estivéssemos noutra região. A igreja precisa levantar um clamor. Eu até falei isso domingo. A igreja, em vez de estar debatendo, brigando, falando, a igreja precisa se ajoelhar, precisa buscar, porque a gente ouve ao Senhor. A gente ouve ao Senhor. Então, quando ele disser, ei, vai lá e toque na rocha, a gente precisa ir lá e tocar. Quando ele disser, ei, vai lá, tira, pega o perdido, a gente precisa ir lá e pegar. E para isso é necessário a gente, em vez de estar debatendo, brigando, vai ser fulano, vai ser ciclano, a gente precisa estar perto do Senhor, a gente precisa estar movido pelo que Deus ele quer fazer, porque eu acredito que começa em nós, começa aqui nesse lugar. Isso, é isso mesmo. Resumiu tudo. Nem vou pregar mais. Que conversa. Mas é isso mesmo, você disse certo. Se a gente não entender o nosso papel como reino, nunca, nunca o mundo vai ser alcançado pelo reino, né? Como Jesus está esperando que seja alcançado, que o nome dele seja conhecido, né? O nome dele tem que ser conhecido em toda a terra. E eu coloquei aí, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Então nós temos que ser oferta agradável ao Senhor, ser oferta agradável ao nosso irmão. Nós somos feitos para adorá-lo. A humanidade ela foi convidada para adorar a Deus. Está lá em Salmo 95:6. Ela foi convidada. Nós somos feitura dele. Nós somos criados para adoração. Somos canal, somos vaso, somos vara, somos oferta. Então, cada vez que nós nos aproximamos dele, mais parecido com ele nos tornamos. E nos enchemos de temor, irmão. O temor só vem com a intimidade com o Pai. E o temor nos vai fazer fugir daquilo que o desagrada. O povo de Israel viu os trovões, viu os relâmpagos, viu o sonido da buzina, viu o monte fumegando. E mesmo assim, foi para longe de Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Viu os trovões, viu os relâmpagos, viu o sonido da buzina, viu o monte fumegando, viu Deus falando, e mesmo assim retirou-se e foi para longe de Deus. O que aconteceu com eles? Eles ficaram um povo sem temor. Qualquer momento que apertava alguma coisa no deserto, eles reclamavam, murmuravam, só faltava apedrejar Moisés. É tanto que eles chegaram e disseram a Moisés, Moisés, fala tu conosco, porque a gente vai ouvir. Não fala Deus conosco, porque senão a gente morre. E Moisés disse ao povo, não temas, Deus veio para provar vocês, para que o seu temor esteja diante de vocês, para que vocês não pequem. Mas não, eles queriam continuar com a natureza falha deles, eles queriam continuar pecando, eles não queriam proximidade com Deus vivo. Amados, nós precisamos ter prioridade de estar na presença do Deus conosco o tempo todo e ser oferta a Deus, para que esse temor venha sobre nós e nós não possamos ser rebeldes como esse povo era. A distância do povo com Deus fez o povo ser rebelde, murmurador, pecador, porque a distância, preste atenção, anote isso aí. Preste atenção, anote isso aí. A distância entre você e Deus será a distância que terá de você se parecer com Ele. A distância entre você e Deus será uma distância de você se parecer com Ele. Quanto menos você busca Deus, menos você será parecido com Ele. Então, lembre da live passada que eu abordei o entender o Deus conosco. Quando a gente entende o Deus conosco, nós entendemos que nós somos oferta agradável a Ele. Porque quanto mais distante de Deus, mais parecido com o homem natural eu vou ser. Quanto mais perto de Deus, mais parecido com o ser espiritual eu vou ser. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque no fim, Deus vai dizer assim, olha,
No fim, é o que nossa vida está revelando que vai ser, que vai dar conta. Deus vai dizer assim: bem-estar, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Mateus 25, 21. Será muito bom, irmãos, ouvir isso quando Deus, nos encontrarmos com Deus e Deus disser: você foi um servo bom e fiel. É isso que Deus quer dizer no final. Servo bom e fiel. Eu imagino assim Deus olhando, sabe, meus amados, as nossas atitudes. E Ele olhando nossas atitudes, Ele olhando nossas ações, Ele olhando a nossa busca, Ele olhando e diz assim: meu Deus, meu filho, minha filha, está exalando um cheiro tão agradável. Meu filho e minha filha está ofertando uma oferta tão agradável. Sabe, Deus, Ele quer, irmãos, ver a expressão completa dEle em nós. Aleluia. Ele quer, irmãos. Ele deseja que nós sejamos parecidos com Ele. O nosso Deus deseja ver a expressão completa dos seus filhos sobre a terra. Ele deseja ver que nós representemos bem Ele, que sejamos embaixadores dele, que sejamos canal de bênção, que sejamos vaso, que sejamos a vara que ele quer usar. E eu vou deixar duas lições e eu estou terminando. Quando nós temos essa intimidade com a presença de Deus, quando entendemos que somos oferta a Ele, a primeira coisa que nós vamos revelar, a primeira expressão de Deus em nós que vai ser revelada é o amor. Amor. A gente não pode ser necessário sem amar, irmãos. Jesus, ele era tão transbordante de amor que ele não perdia tempo com acusações, ele não perdia tempo com mágoa, ele não perdia tempo com tristeza, ele não perdia tempo com decepção, ele não perdia tempo em acusar pecado, ele não gastava tempo com essas picuinhas da nossa natureza humana, ele simplesmente amava e ensinava a palavra. Aleluia. Amados, nós somos como Cristo é, porque esse Cristo habita em nós. Não perca tempo com picuinha, não perca tempo com mágoa, não perca tempo com disse-me-disse, não perca tempo com o outro que está lhe atrasando em algo, não perca tempo com aquilo que você está triste, não perca tempo porque o amor transborda em você. E no amor nós podemos vencer todas as coisas. O amor é maior, o amor vence o medo. Não deixe se contaminar. Lembra de uma pregação que eu falei sobre útil, servo útil e servo necessário? Não seja só útil, porque o útil se deixa contaminar, o necessário se deixa ser tocado pelo amor. O que Jesus tinha dentro dele era maior do que qualquer influência pecaminosa ou qualquer influência natural, do homem natural, qualquer influência da alma que ele tenha vindo a enfrentar. Foi tanto que a alma dele gritou no jardim do Getsêmani, a alma dele penou, a alma dele chorou, a alma dele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, Pai. Mas no momento em que ele disse isso, que a alma dele soltou para fora o que ele estava sentindo, como se dissesse: eu não vou aguentar, eu quero desistir. Ao mesmo tempo, o amor pelas vidas, o amor pelo Pai, o amor pela humanidade, o amor pelo reino transbordou e ele disse: seja feita a tua vontade, não a minha.
Amados, se a gente entender isso, se a gente entender isso, se realmente nós temos essa presença de Deus, se Deus realmente é na sua vida, se você realmente é uma oferta a Deus, com seus talentos, com seus dons, com a sua vida, a primeira coisa que tem que exalar em você é o amor. A primeira coisa que tem que exalar em você é o amor. Sabe, esses dias Deus me confrontou muito sobre isso. Nós não podemos parar, nós não podemos deixar de exalar a eternidade. Essa eternidade tão poderosa que vive dentro de nós, mais do que vivia dentro de Moisés. Nós não podemos parar, porque estamos tristes, porque estamos decepcionados, porque estamos magoados, porque estamos com dor de cabeça, porque estamos assim, porque não porque ninguém liga para mim, porque ninguém olhou para mim, ninguém... Amados, o reino dos céus tem que ser como um fermento, como disse Jesus. Ele introduz em nós uma medida, nós buscamos tanto que essa medida ela se torna 3, 4, a massa é levadada. Não é as pessoas que têm que nos influenciar, é nós que temos que ser influenciadores. Os pecadores, eles têm que ser atraídos por aquilo que nós somos, não por aquilo que falamos. Deixa, a primeira coisa, que você é uma oferta agradável, que você anda com a presença de Deus, é que você revela amor. Você precisa entender que sua vida é como uma oferta a Deus. Quanto mais você busca Deus, mais o caráter dele é revelado em você. E aí nós vamos poder alcançar outras vidas. Não com método, não com talento, mas com amor. Com amor. E o segundo ensino que eu deixo aqui. Eu não vou ter tempo de falar o que vocês estão dizendo aí, porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco. A segunda coisa que nós revelamos quando a gente é oferta de Deus vivo, quando a presença de Deus vivo é em nós, exala em nós, e que nos tornamos oferta. A segunda coisa que nós revelamos é o perdão. Aleluia. Nós somos mais perdoadores, nós somos mais pacientes com aquele que nos aborrece. O padrão do céu, irmão, é amor e perdão. Sabe, muitos desistem de continuar a ser oferta porque se magoa, porque se entristeceu. Temos que lembrar que o reino não pode parar. Esse reino precisa de nós. Nós temos que aprender a estar com as nossas varas limpas, irmão. Com a nossa arma forjada, arrojada, para não quebrar em qualquer pedra, irmão, para não quebrar em qualquer tropeço. O nosso coração bem guardado, para não deixar nenhuma raiz de amargura entrar. Preste atenção, se houve alguma coisa na sua vida que constrangeu você, que decepcionou você, que magoou com você, agradeça. São situações como essa que Deus está revelando que você ainda precisa ser curado. Não exale do seu ser, exale do céu. É o céu habita em você. O céu é o padrão, o céu é o padrão. Você não é o padrão da sua carne, você não é o padrão da sua natureza, você não é o padrão da sua alma aflita, magoada, cansada. Aleluia, Senhor. Você está num padrão maior, meu amado. Você está no padrão maior. Você é um instrumento da glória de Deus. Preste atenção, você pode até estar funcionando na igreja, participando, ministrando,
nas células, você pode até estar funcionando, você pode ser até um machado, irmão. Mas um machado sem corte é a mesma coisa de uma chave de fenda torta. Não vai ser útil. Não vai ser útil, não vai ser necessário. Um instrumento, ele só pode ser usado, ele só pode ser útil se ele estiver da forma certa. Um machado sem corte ou uma chave torta, ela não vai servir. Você foi feito para ser vara limpa, você foi feito para ser arrojado, forjado em Deus. Você é um soldado valente do Senhor. Sabe por que que Deus conta com você? Porque um bom ferreiro, Deus dá boas ferramentas. Luiz. Deus é Ele quem faz, irmãos. É Ele quem faz comigo, é Ele quem faz em você. Seja grato se Deus está colocando você na bigorna para bater. Significa que Ele quer lhe usar. Significa que Ele quer que você dê óleo. Significa que Ele quer que você melhore. Como diz pastor John Maxwell, é melhor estar na bigorna de Deus do que esquecido no ferro velho. Amém? Aleluia. Eu vou dar uma reflexão e vou terminar. E o pastor vai continuar aí orando pelos enfermos, pelos pedidos de oração que foram feitos aqui. Teve outro pedido aqui, eu perdi aqui. Mas teve outro pedido aqui de oração. Eu não lembro mais, gente. Mas houve um pedido de oração aqui, tá certo? Bem depois, quando eu estava pregando, e o pastor vai orar. Eu vou me despedir de vocês, porque eu tenho que cuidar aqui, senão eu perco meu ônibus, tá? E eu tenho que ajeitar para trabalhar, tá bom? Tá bom, gente? Vamos lá? Eu vou fazer uma reflexão. Essa reflexão eu já dei em uma das minhas pregações, e eu lembrei dela quando eu estava digitando essa pregação hoje. Olha aí, oração por Orlando. Amém. 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 Foi por cura, né, Ana Clara? Amém. Vamos lá, uma reflexão que eu vou dar, que eu já dei essa reflexão, eu só vou repetir para vocês lembrarem, tá? Havia um ferreiro, gente, que após uma vida de excessos, né, ele resolveu consagrar sua vida a Deus. Durante muitos anos ele trabalhou com afinco, ele praticou a caridade, o amor, mas apesar de toda a sua dedicação, nada parecia dar certo na sua vida. Nada parecia dar certo na sua vida, certo? Pelo contrário, seus problemas e dívidas acumulavam cada vez mais. Então, uma bela tarde, um amigo estava visitando ele e se compadeceu da situação dele e comentou assim: realmente é estranho que justamente depois que você resolveu se tornar um homem temente a Deus, sua vida começou a piorar. Aí o amigo disse: eu não desejo enfraquecer a sua fé, mas apesar de toda a sua crença no mundo espiritual, eu não vejo nada melhorando na sua vida, não. O ferreiro, ele ficou calado, ele não respondeu imediatamente. Só que ele já havia pensado nisso muitas vezes, sem entender o que acontecia na sua vida. Mas como ele não queria deixar um amigo sem resposta, ele encontrou uma explicação. E o ferreiro disse assim: eu recebo nesta oficina o aço ainda não trabalhado e preciso transformá-lo em espada. Você sabe como é feito isso? Primeiro eu aqueço a chapa de aço num calor absurdo até que fique vermelha. Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado e aplico golpes até que a peça tenha uma forma desejada. E depois eu mergulho ela num balde de água fria. E a oficina inteira se enche do barulho do vapor. Eu tenho que repetir esse processo até conseguir a espada perfeita.
Uma vez apenas não é suficiente. Então o ferreiro, ele suspirou, né? E aí continuou. Às vezes, o aço que chega até minhas mãos não consegue aguentar o tratamento. O calor, as marteladas, a alga fria termina por enchê-los de rachadura. E eu sei que jamais se transformará numa lâmina boa para a espada. Então, simplesmente, eu coloco no monte de ferro velho que você viu na entrada da minha ferraria. E ele deu mais uma pausa e ele concluiu para o amigo. Sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Eu tenho aceito as marteladas que a vida me dá e às vezes sinto-me tão frio e sensível como a água que faz sofrer o aço. Mas a única coisa que eu peço de Deus é, meu Deus, não desista até que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera de mim. Tente de maneira que achar melhor, pelo tempo que quiser, mas jamais me coloque no monte de ferro velho das almas. Que eu seja uma oferta agradável a ti. Amém? Amém. Que Deus os abençoe, que Deus seja com vocês, que Deus derrame sobre vocês a sua presença e que essa palavra ela possa trazer reflexão na sua vida e que você não possa só ouvi-la, mas praticá-la no seu dia a dia. Que você seja a oferta que Deus quer que você seja. Que você seja uma oferta agradável a Deus. Você não pode parar, o reino não pode parar. Amém? Você não pode parar e o reino não pode parar. Continue firme, crendo que o Senhor é convosco e tudo mais Ele fará. Um beijo, fique com Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Você conclui aí para a glória de Deus, tá? Amém. Obrigado, glória a Deus. Obrigado pela palavra. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Saudades. Aleluia. Glória a Deus, amados, pela vida da nossa pastora. Mais uma palavra que nos toca nessa noite. E que essa palavra, ela, como ela disse, ela entre nos nossos corações. E hoje o Espírito Santo, ele nos encoraja a levar à prática tudo que foi ministrado. Eu queria orar pelos pedidos de oração. Eu estou lembrando aqui de Orlando, que a gente já vem orando. Vicente Caboclo, que é meu tio, irmão da minha avó. Um rapaz que está na UTI também em São Paulo, que já foi pedido aqui. Vamos orar para que o Espírito Santo ele chegue com cura. Nós cremos que Deus ele tem movido as águas e vamos levantar esse clamor. Mas que essa palavra te alimente, que o Espírito Santo toque você no mais profundo, que o Espírito Santo possa tocar lá no seu interior e gerar essa mudança, gerar uma transformação, porque nós servimos a um Deus abundante, um Deus que transforma, um Deus que cura e um Deus que restaura. Eu queria orar pela sua vida e eu queria orar agora. Deus, em nome de Jesus, eu queria te apresentar cada vida representada aqui nessa noite. Deus, nós temos a certeza absoluta que o Senhor nos ouve, ó Deus. Nós queríamos, Pai, nos humilhar ao Senhor nessa noite, Pai. Deus, e agradecer pela vida da nossa pastora, pela vida de cada irmão que aqui chegou. Pai, mas nós levantamos mais uma vez um clamor sobre os pedidos de oração, entregamos a vida de Orlando, Pai, que se encontra num quadro crítico na UTI. Pai, vai com a tua mão, Deus, faz a tua vontade na vida daquele rapaz. Deus, restaura os pulmões daquele homem. Deus, sopra com o teu sopro. Jesus, arranca, Pai, a morte, gera vida, Pai, naquele homem. Pai, nós declaramos cura, Jesus, sobre a vida dele. Pai, nós entregamos, Pai, ele em tuas mãos poderosa, a tua mão poderosa que toca-os. Jesus, nós entregamos a vida, Pai, do Vicente Caboclo, Pai, aquelas pessoas que se encontram na UTI, Pai, que não tem mais esperança de viver, que o teu Espírito possa tocá-los nessa noite, que o teu Espírito, Pai, sopre, Pai, a vida, restaurando os órgãos, Pai, dando saúde, e que, Pai, nós declaramos, Pai, na autoridade do sangue do Cordeiro que foi morto e ressuscitou.
Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus de cura. Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus abundante. Deus, ainda entregamos a igreja em tuas mãos. Pai, entregamos a vida de cada visitante que aqui chegou. Pai, nós sabemos que não é apenas uma live. Nós cremos que o Senhor toca. Nós cremos que essa palavra que foi ministrada é abundante em nossas vidas. Nos dá esperança para continuar. E que o amor seja gerado nos corações. Pai, que a mágoa, o rancor seja destruído, porque nós nos movemos pelo amor, e o que o teu Espírito, Jesus, gere vida no teu povo, Pai, tirando, Pai, tudo aquilo que não vem de ti, e trazendo a vida, trazendo a esperança, trazendo aquilo que é gerado do Senhor, não aquilo que é gerado de nós mesmos, não, mas aquilo que é gerado de ti, e nós declaramos cura sobre essas vidas, nós declaramos prosperidade, Pai, sobre essas vidas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa live maravilhosa. Obrigado, Pai, por cada vida representada. Entregamos a nossa cidade ao Senhor, entregamos a vida da nossa pastora, entregamos para aqueles que nos acompanharam, porque cremos que a tua palavra ela é poderosa, Pai, para fazer e para transformar as vidas aqui nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém, queridos. Que Deus possa abençoar vocês com uma semana de vitórias. Vamos seguir firmes, temos recebido boas notícias. Ei, o céu não parou, nós precisamos caminhar, precisamos avançar, precisamos amar uns aos outros, precisamos dar as mãos nesse tempo difícil, mas cremos que precisamos ser essa oferta ao Senhor. E mais uma vez nós dizemos, agrade ao Senhor. Agrade ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor e que a presença do Senhor lhe conduza à verdade do Evangelho, aos valores da palavra de Deus. Eu agradeço pela participação de cada um, principalmente a nossa pastora, que tem tirado tempo para estar com a gente. Sempre que recebe o convite, ela vem e ministra. Queria agradecer a cada visitante e queria pedir que vocês compartilhassem essa live, e temos recebido os frutos, muitas pessoas ligando, mandando mensagem, dizendo, pastor, se possível, mesmo que volte os cultos presenciais, continue com essas lives e nós vamos filtrar e vamos abençoar as famílias, porque Deus, ele tem falado, Deus, ele tem manifestado a sua glória. Então desperta, irmão, desperta para o novo do Senhor, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Quero mandar um beijo aqui a todos que nos acompanharam, um beijo no coração dos nossos irmãos de Tenente Ananias, lá da Caiçara, os visitantes que têm nos acompanhado nas nossas lives. Eu peço que você compartilhe aí, marque as pessoas. Muita gente aí nos acompanhou novamente, a nossa Terça Flow, e que Deus abençoe a vocês, Deus continue essa obra abundante nos corações de vocês. Amém? Que a graça de Cristo acompanhe a cada um nessa noite. Um abraço e Deus abençoe.